Tentando fazer o Bora Conversar de hoje. A conexão, eu não sei se é a conexão, se é essa rede social que não está deixando a gente conversar. O tema é o transtorno de personalidade borderline e eu vou tentando receber aqui o meu convidado, o neuropsicólogo, Leonardo Araújo, mas a gente não está conseguindo entrar aqui com a nossa conexão. Vou colocar ele aqui, peraí. E agora? Tá me vendo? Não. Eu te vejo. Você está me vendo? Estou. Então, bora conversar. Mas você não me vê, né? Não, eu vou tirar uma cola, eu vou te ver daqui. Deixa eu, deixa eu desligar e ligar. E agora, mudou alguma coisa? Aparece para você? Não, Quer não, continuar assim? eu tô te vendo, eu vou ter que te ver não pela tela, daqui. Eu vou te ver por aqui, ó, porque aqui tá tudo ok. Tá, então vamos seguir assim, então. É o jeito, né? Não, pelo menos eu vou te ver. Às vezes eu vou ficar com o olho um pouquinho abaixado, porque eu vou estar te olhando. Eu botei você aqui embaixo para poder te ver. Pode ser? Pode, pode ser. Então vamos então, né? Porque Vamos eu tô agora. recapitular aí para o pessoal, porque isso aqui até desorienta a gente, né, Fábio? É, Até deixa eu fazer uma desorienta um pergunta. pouco a gente. Você está me ouvindo bem? Tô, e você? Você me ouve bem? Estou te ouvindo muito bem. Perfeito. Então, com 20 minutos, quase 25 minutos de atraso, bora conversar. Vamos Eu estou nessa. te chamando de Léo como se eu já fosse íntimo seu, mas é Leonardo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, que você falasse um pouquinho aí de você, do seu consultório, para daqui a pouco a gente entrar no nosso papo. Por favor. Pessoal, me chamo Leonardo Araújo, sou psicólogo e neuropsicólogo. Meu público-alvo são adolescentes e jovens adultos, principalmente para a demanda de TDAH e problemas de aprendizagem. Então, eu faço avaliação para detectar essas dificuldades nesses jovens adolescentes e nesses adultos, né? Eu trabalho numa clínica aqui em Natal, que fica localizada no Tirol, bairro de Tirol, que se chama Clínica NAMP, que é focada para esse tipo de trabalho na neuropsicologia, né? Mas fora isso, eu também atendo outras demandas, como o próprio borderline, ansiedade, depressão, que são comuns de aparecer na nossa prática clínica, né, do dia a dia. Então, esse é um pouquinho do meu profissional, né? Quanto tempo você já trabalha, o Léo? Eu trabalho desde que veio a pandemia, né? Me formei em 2019.2, veio a pandemia, eu comecei a trabalhar em 2000, lá para metade de 2020. Então, vão fazer aí 4 anos que eu trabalho com a psicoterapia e com a avaliação, né? Todas as idades, né? Você atende todos os públicos. Atendo online, todo o Brasil, né? E atendo presencial também. E a minha especialidade, além da neuropsicologia, é a terapia cognitivo-comportamental, né? Focado na mudança de hábitos, de comportamentos, com essa ênfase mais objetiva. Fala de novo, como é que eu faço? Eu quero me consultar com o Leonardo. Aí tem a sua rede social, quais são os caminhos aí que eu faço para te encontrar online? Pode, pode entrar em contato comigo direto pelas minhas redes sociais, pelo meu Instagram. Lá também tem um link na minha bio que você vai cair direto no meu WhatsApp. E você pode entrar em contato comigo, que a gente marca a sua consulta, assim como você pode entrar em contato direto também com a clínica NAMP e pedir para agendar uma consulta comigo. Tá certo. Bora conversar. O que é esse transtorno de personalidade, esse transtorno chamado body, esse nomezinho difícil que tem esses Rzinhos aí? O que é, Léo? Pois não. Então, vamos lá. Antes da gente falar de borderline,
a gente precisa falar de personalidade, né? Já que ele é um transtorno da personalidade, a gente tem que explicar o que é uma personalidade. A personalidade ele é um conjunto de comportamentos, de características, de modos de sentir e agir que uma pessoa desenvolve ao longo da vida. A nossa personalidade ela se forma lá para depois dos 18 anos, lá para depois que eu adquiro a minha idade adulta, né? Então, enquanto eu sou criança e adolescente, eu estou no processo de formação da minha personalidade. Então, um transtorno de personalidade é um transtorno que a personalidade dela desvia do que é culturalmente aceito e que traz sofrimento àquele indivíduo. Aí é considerado um transtorno de personalidade. E quando a gente fala de borderline, a gente está falando de um transtorno de desregulação emocional. A gente podia muito bem substituir o nome borderline por desregulação emocional, que daria no mesmo, mas por uma questão de literatura científica, esse nome que foi cunhado lá em 1930, ainda na época da psicanálise, se refere numa tradução literal como fronteiriço, borderline, na borda, na fronteira, porque ele não se enquadra nem na categoria dos transtornos neuróticos, nem na categoria dos transtornos psicóticos. Ele não é nenhum nem outro, ele está ali no meio. Os transtornos neuróticos, só para a gente entender, são os transtornos obsessivos, né? Ansiedade, compulsões, vícios, são transtornos que a gente enquadraria como neuroses. E os transtornos psicóticos entrariam para os transtornos que envolvem delírios, alucinações, psicoses, por exemplo, esquizofrenia, né? Mas a gente tem uma série de transtornos que enquadram nessas categorias e o borderline ele está na fronteira entre as duas porque ele tem um pouco dos dois, né? E esse transtorno, quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Pode ficar à vontade. Pessoal da live também, se quiser fazer alguma pergunta, viu? Qualquer momento aqui eu estou respondendo. Então, o borderline, ele é um transtorno da personalidade, de uma personalidade muito instável. É uma pessoa que tem instabilidade nas suas... Não tem nada a ver com bipolar, né? Não, e eu vou explicar a diferença daqui a pouco sobre a bipolaridade e o borderline. Muito boa sua pergunta, inclusive, viu? É um transtorno que a pessoa tem suas emoções muito desreguladas, muito instáveis. Seus relacionamentos interpessoais também são muito afetados, são muito instáveis. E a sua personalidade, o seu modo de ser, o seu modo de sentir, o seu modo de agir é completamente desregulado e instável. E isso acontece por uma série de fatores, né? Eu não estou condenando, eu não estou demonizando essas pessoas, né? Mas a gente não pode dizer que seja uma doença, por exemplo, que tem uma cura, como uma depressão, que você tomou uma medicação, porque ele é um transtorno justamente da personalidade, né? Então, o borderline, ele tem 9 características, 9 critérios para a pessoa ser considerada borderline. Mas que você não precisa cumprir com os 9 critérios. Você precisa atender pelo menos 5 desses 9 critérios para que você seja enquadrada ali como borderline, que são eles os seguintes: medo intenso do abandono, inclusive esforços frenéticos para evitar esse abandono, real ou imaginado. Então a pessoa interpreta ali erroneamente que você demorou a responder uma mensagem é porque você está negligenciando, ou porque você vai viajar, ou vai se ausentar, ou você não está dando a devida atenção, é porque você está negligenciando. Mas, e aí ela... Eu estou te chamando de Léo, hein? Qualquer coisa me corrige. Não, pode ficar à vontade. Tá. Mas isso também não caracteriza a ansiedade? Ou não? Pode caracterizar.
pode se caracterizar a ansiedade. Mas veja bem, são 9 critérios. Nem todo borderline vai ter os 9 critérios. Ele precisa ter pelo menos 5. Então vai ter borderline que vai ter isso, e vai ter borderline que não vai ter, né? Mas entre os 9 critérios, medo do abandono, relações interpessoais instáveis com amigos e familiares, justamente por ser uma pessoa que muitas vezes, por não saber expressar suas necessidades, ela pode ser uma pessoa chantagista, ela pode ser uma pessoa explosiva, uma pessoa dramática. Então, os relacionamentos com essa pessoa se tornam instáveis, né? Quando Esse seria... você fala... Eu estou interrompendo, você está falando aí, eu estou interrompendo, mas eu acho que é legal a gente trazer exemplos de cada um que você está falando aí, identificar, né, para ficar, eu acho que mais tangível. Então, quando você fala chantagista, é aquela chantagem emocional, que você não está vindo aqui, algo dentro desse estágio, você não me ligou, você não respondeu minha mensagem, se vai sair, é algo dentro disso, Leonardo? Exatamente, exatamente. É desse jeito que você descreveu, né? E até com ameaças às vezes de ameaças suicidas, ameaças de autolesão, ou ameaças de término. Já que você não me respondeu, então vamos terminar o relacionamento, eu não aguento mais, né? Eu me lembro de ter conhecido uma pessoa que ela tinha todas as características de borderline, né? Então ela me enviava mensagens ao longo do dia. E muitas vezes eu ocupado, dormindo, fazendo qualquer outra coisa, não respondia a tempo. E quando eu ia olhar, estava lá as mensagens apagadas, né? Mensagem apagada, mensagem apagada, mensagem apagada. Aí eu perguntava, né? O que foi que você mandou? Eu não vi. Aí ela, não, deixa pra lá. Também você não estava ocupada, eu não quero incomodar, não quero saber, deixa pra lá. E eu tentava explicar, mas ela era intransigente naquele momento, sabe? Então assim, é uma frustração. São emoções que todos nós sentimos em algum grau, mas que para essas pessoas são muito intensificadas. Se eu mando uma mensagem para alguém e a pessoa não me responde, ou me ignora, ou demora, eu posso sim me sentir frustrado com aquilo e chateado. Mas para aquela pessoa, aquilo é tão intenso que fica difícil de administrar. Entende? Então é por isso que se chama de desregulação emocional. Não é que ela esteja fazendo... Léo, se você for pensar um pouquinho, então eu não vou botar você, né? Mas eu vou me colocar. A gente tem um bocadinho dessa desregulação aí, em algum grau, não tem? Temos, perfeito. Nós temos desregulação emocional, nós desregulamos em algum momento, mas o que nos difere de uma pessoa com esse diagnóstico é porque essa pessoa ela é em maior intensidade e maior frequência. Então, é um evento praticamente diário. E vários setores da vida, profissional, amoroso, familiar. Então, é diferente de nós que numa certa situação de frustração, de raiva, a gente pode ter ali uma desregulação. Não, essa pessoa ela é muito sensível. Qualquer coisinha que para nós não seria nada demais, ou que a gente pudesse até administrar de uma forma eficiente, para essa pessoa pode ser um motivo dela explodir, né? Então, Léo, a gente está no... Oi. Você citou três, eu acho, não foi? E eu fui te interrompendo. Dois. Então, eu vou parar de te interromper e aí vou deixar você falar e depois a gente volta explicando. O que você acha? Pode ser, mas pode interromper também, pode perguntar, que aí fica uma coisa até mais dinâmica, né? Não, mas o problema não é isso. O problema é que eu vou esquecer. Então, eu vou ficar aqui anotando. Para qualquer coisa eu perguntar, tá bom? Pronto, perfeitamente. Então, aí o terceiro critério do DSM, autoimagem estável. Então, essas pessoas, elas
elas se veem de uma forma extremamente negativa. Elas se sentem inúteis, elas se sentem, às vezes, feias, enfim, uma autoimagem muito negativa. Mas, É um terceiro. Léo, mas eu vou te interrompendo. Mas, aí não entra a tal da autoestima? Isso, essas pessoas têm a autoestima muito baixa. Elas têm uma autoimagem muito instável. É um dos critérios, né? Lembra-se que são 9, mas que precisam obrigatoriamente ser atendidos 5. Aí vem o quarto critério, impulsividade. Essa impulsividade, ela é em pelo menos 2 áreas potencialmente prejudiciais. Podem ser gastos excessivos, pode ser sexo desprotegido, com múltiplos parceiros, pode ser uso de drogas, pode ser alcoolismo, ou seja, é um comportamento descontrolado, imprudente e até mesmo perigoso para essas pessoas. Esse também é um critério que a gente vê muito e que está no nosso manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais, né? Então esse seria o quarto critério. Para Beleza? essa Alguma dúvida? Léo, para essa pessoa que está vivendo isso, ela não percebe que tem alguma coisa errada, ela vai vivenciando isso, quando você falou, ela faz sexo com proteção, com vários parceiros, em nenhum momento tem algum start nessa pessoa? Então, tem. Ela oscila entre momentos em que ela percebe que está fazendo alguma coisa errada, digamos assim, e aí vem a culpa, vem o choro, vem todo aquele peso, e tem momentos que é a forma dela lidar com aquela frustração, com aquele vazio, é justamente com esses comportamentos imprudentes, né? Então ela não se percebe naquele momento, ela vai se perceber num outro momento quando ela parar lá na frente, para racionalizar, já que ela é 100% emoção, naquele momento que a emoção está ativa nela, ela não percebe, né? Mas no momento que baixar, que ela parar a racionalizar, ela vai se dar conta do quão impulsiva ela foi, às vezes até de falar uma coisa, Fábio, para alguém numa discussão, nesse momento de impulsividade, que magoa, né? Xingar, às vezes agredir, seja verbalmente ou fisicamente. E ela, naquele momento de impulsividade tomada por uma emoção muito forte de raiva, não se dá conta. Mas depois que baixa essa emoção, que demora mais a passar nessas pessoas, naturalmente demora mais a passar, aí é que ela vai começar a sentir a culpa pelos atos que ela cometeu, né? Então a gente Então você pode já... ter... Eu te Oi? interrompi. Eu te interrompi. Termina. Não, então a gente entende o seguinte, essas pessoas têm uma emoção intensificada, muito frequente, e que demora mais tempo para passar do que pessoas que não têm um transtorno borderline, né? É importante a gente entender que elas têm uma desregulação emocional. Isso é desregulação emocional. O que me chama a atenção, o que está me chamando a atenção nesses exemplos aí que estão dando, no estágio inicial, lembra que eu falei assim, eu me identifico com um pouquinho de cada. O problema, ele se torna um problema quando tem é algo intensivo, né? Em que você não se dá conta. Intensivo. Em várias áreas da vida da pessoa. É uma coisa intensiva, frequente. São pessoas sensíveis e que se magoam e se ativam emocionalmente com coisas que são consideradas pequenas, que para outras pessoas não seriam um problema. Ou que seriam, mas que as outras pessoas administrariam de uma forma mais saudável. Entende? Por Sim. exemplo, uma crítica. Ninguém gosta de receber crítica. Todo mundo ficaria chateado, frustrado, nervoso. Mas para essas pessoas pode ser motivo delas passarem o dia chorando, o dia dormindo,
ou até delas rebaterem a crítica, iniciarem uma discussão, entende? Devido a essa alta sensibilidade emocional que elas têm, né? Então, olha, eu tinha perguntado bipolar, agora eu vou fazer a pergunta. Isso daí pode levar para uma depressão? Então, essas pessoas, elas estão constantemente num estado de humor, porque não é depressão, né? É mais grave, inclusive. Elas estão, frequentemente, elas entram em estados depressivos, de humor negativo, mas isso, assim como vem, isso passa. Diferente do bipolar. O bipolar, para a gente já entrar nesse assunto para poder diferenciar, ele tem ciclos. O bipolar, ele tem ciclos de depressão e ele tem ciclos de mania, que é uma euforia, onde ele tem um comportamento exacerbado, aumentado, intenso, eufórico. E isso fica ciclando no bipolar. Ele passa meses ou semanas depressivo e meses ou semanas eufórico, maníaco. E o borderline não. O borderline ele pode passar períodos depressivos e períodos com raiva e períodos tristes, mas isso pode ciclar muito rápido. Ele pode estar hoje de manhã chateado e mais tarde de noite ele pode estar bem, como se nada tivesse acontecido. Você entende? Você citou 5, não é isso? Isso. Vamos para o próximo. Aí agora vamos para comportamento autodestrutivo, que seria o quê? Essas pessoas frequentemente elas se automutilam, elas tentam suicídio. E por que elas fazem isso? Além de para chamar atenção, né? Porque às vezes a gente entende que é para chamar atenção, mas não é só por esse motivo, não. É para aliviar a dor emocional. Já existem pesquisas na área que mostram que você se autolesionar, você tira o foco da dor emocional para a dor física. Porque aonde é processado a dor física e a dor emocional são em áreas semelhantes do cérebro, aonde se processam as duas dores, né? Então, para essa pessoa, essa dor emocional que ela sente é como se ela tivesse sido espancada, levado uma surra. Então, quando ela vai ali e se corta, é uma tentativa disfuncional dela de se autorregular. Então, quando ela está se sentindo triste, deprimida, quando ela está com raiva, ela vai lá e se corta e sente um alívio temporário daquela emoção, né? Então, aquilo não é só para chamar atenção. Aquilo é uma tentativa errada de se autorregular. Que elas se utilizam, né? Porque muitas vezes, quando a gente pergunta por que eles fazem isso, é o que eles respondem. Não, porque desvia o foco. Eu sinto um alívio. Tiro o foco da dor emocional para a dor física. Então tem esse comportamento destrutivo. E fora que a emoção, às vezes, é tão intensa, tão intensa, tão intensa, que na cabeça deles a saída é o suicídio, é findar com a própria vida. Eles não conseguem enxergar ali naquele momento uma outra saída, né? Por exemplo, a gente acompanha um paciente que está no relacionamento e esse relacionamento acaba. E ele não enxerga uma outra possibilidade a não ser reatar com o parceiro, mas o parceiro não quer reatar. Então, para ele, é o fim do mundo. E ele vai lá, naquele momento, né, naquele impulso, lembrando que são pessoas impulsivas, e finda com a própria vida. Acaba fazendo isso, né? Então, também é uma característica. Aí, de novo, né, eu citei bipolar, citei a depressão. Agora, quando você trouxe mais esse sintoma aí, a dependência, né? Você, quando você diz não aceita o fim de um relacionamento, é porque você ficou completamente dependente do outro. Isso já é, por si só, uma preocupação, né? Isso, lembrando que lá um dos primeiros critérios é o medo intenso do abandono, da rejeição, né? Sim. Até mesmo deles interpretarem coisas que não são abandono como sendo abandono ou negligência. Ou seja, eles demandam muita atenção. E se eu não dou essa
atenção, isso é confundido como uma rejeição ou uma negligência por parte deles, né? Então, se torna uma espécie de dependência, sim, correto. Aí vamos para o sétimo agora, né, critério. Isso. É isso ou é o sexto agora? Não, agora é o 7. Pronto. Que aí seria a instabilidade emocional. São episódios de raiva intensa, de ansiedade intensa. A raiva, principalmente, é uma coisa que pega muito para essas pessoas, sabe? Essa questão da raiva intensa. Eles são muito explosivos com a questão da raiva. Isso é muito, muito, muito característico do border. É uma raiva, é uma explosão de raiva. Essa instabilidade, ela vem com uma raiva, assim, devastadora, sabe? Mas não Como é que só raiva. essa explosão aí que você citou de raiva, ela acontece às vezes por uma... Eu discordei, a gente está conversando, eu discordei da sua opinião, pode ser nesse momento, uma briga dentro de casa, de casal, como é que funciona? Léo? Pode ser. Eu atendi casos que, assim, no momento de briga, no momento de discussão, essa pessoa, nesse acesso de raiva, quebra tudo dentro de casa, bater no parceiro, jogar copo, cadeira, se arranhar, atitudes extremas, tentar se jogar de dentro de um carro em movimento, no momento desse de discordância, de discussão, justamente, né? Então são acessos mesmo de raiva, explosões mesmo violentas de raiva. Vamos para o sétimo. Aí tem o sentimento crônico de vazio, essas pessoas são inundadas por um sentimento de se sentirem perdidas na vida, são pessoas que trocam constantemente de área de interesse, de faculdade, de trabalho, de emprego, ou nunca se sentem satisfeitas completamente com aquilo que estão fazendo, ou com o relacionamento que têm, né? Então são pessoas que estão sempre, a gente vê essas pessoas frequentemente se queixando de alguma coisa, né? É esse sentimento crônico de vazio, eu nunca estou satisfeito. É também um dos critérios. E acredito que a gente vai para o oitavo agora. Ah, isso. O oitavo repete essa questão da raiva, porque o sexto era instabilidade emocional e o oitavo repete essa questão da raiva intensa e inapropriada, que eu já expliquei. E aí o nono seria ideação paranoide transitória ou sintomas dissociativos graves. O que seria isso? No momento de crise, essa pessoa ter ideias, né? No momento de desregulação muito forte, ela ter ideias de perseguição. Então, ela imaginar que está sendo perseguida, que as pessoas estão fazendo aquilo para prejudicá-la, né? Ela tem um episódio de paranoia, realmente, né? Mas isso não é muito frequente, isso é um pouco difícil de acontecer, e isso acontece em momentos de muita desregulação, realmente, sabe? Essa coisa mais paranoica, mas é também um dos sintomas que podem acontecer. Lembrando que precisa atender 5 dos 9, né? Nem todo borderline vai tentar suicídio, nem todo borderline vai se cortar, nem todo borderline vai ter ideação paranoide, mas pelo menos 5 desses 9 ele tem que ter para ser enquadrado dentro do borderline, né? E tem que ter por um período de tempo prolongado. Não basta algumas semanas ou meses. Isso já tem que vir de um tempo longo, né? Tem idade, Léo? A gente só pode diagnosticar a partir da idade adulta. Porque, como eu falei, o adolescente ele está com sua personalidade e formação. Então, a personalidade dele ainda está sendo formada, ainda pode mudar. Então, somente quando adulto é que eu posso cogitar um diagnóstico desse. Somente quando adulto. Aí eu queria... Ah, pode falar. Posso falar, eu ia entrar em outro tópico, então pode ficar à vontade. não, já entra no outro tópico. Deixa eu reforçar aqui, quem está aqui com a gente, quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre o nosso tema de hoje, fique muito à vontade.
reforçando aqui, não é uma entrevista, é um bate-papo, então, bora conversar. O fator genético pode exercer alguma influência ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Pode exercer influência. Na literatura, isso aí está bastante presente. Então, assim, se eu tenho na minha família alguém que já tem esse diagnóstico, ou bipolaridade, ou depressão, ou borderline, ou qualquer tipo de transtorno mental, eu estou geneticamente mais susceptível a ter um temperamento mais sensível, mais predisposto aos transtornos mentais. Isso é fato. Geneticamente, eu estou mais predisposto. Né? Isso aí é verdade mesmo. E aí a gente vou aproveitar esse gancho, que era o tópico que eu ia entrar, para a gente falar, inclusive, das causas, né? O que causa, além da genética, o transtorno de personalidade borderline. Além da genética, um ambiente invalidante, um ambiente caótico, onde dentro de casa tudo se resolve no grito, onde os pais eles têm o hábito de bater, onde eles não ouvem e não validam os sentimentos e as emoções da criança. Então, quando a criança vai lá falar, o adulto diz: cala a boca, não é para chorar, engole esse choro. Ou os pais que usam drogas, ou os pais que são alcoólatras, ou as crianças e adolescentes que são vítimas de abuso sexual. Então, elas aprendem a não ter recursos, elas não recebem recursos para expressar suas emoções de uma forma saudável. Elas aprendem a suprimir as suas emoções, ou seja, suprimir até o ponto que vai explodir. Então, elas não sabem negociar, elas não sabem expressar para as outras pessoas que aquilo está sendo incômodo para elas, que certo comportamento, certa atitude, certa coisa que elas estão fazendo está incomodando. Então, elas explodem, porque elas não sabem administrar essas situações, essas demandas. Elas não receberam recursos, elas não tiveram paz, elas não tiveram um ambiente que pudesse acolher e ensiná-las a administrar as emoções e a como se relacionar com o outro de maneira saudável. Né? Foi um ambiente que invalidou isso nessa criança e nesse adolescente. Então, o ambiente ele vai moldando a personalidade dessa criança dessa forma. Então, você imagina isso no ambiente de trabalho. Uma pessoa que não sabe lidar com as suas emoções, como é que ela sobrevive? Ela não consegue, né? Não, ela pode conseguir, né, mas vai ter muita dificuldade, porque ela não vai ser uma pessoa que vai saber negociar. Vai ser difícil para ela ouvir uma crítica, saber como reagir, né? Vai ser difícil para ela ceder em situações que seria necessário ceder, né? Então, no ambiente de trabalho pode ser difícil para essa pessoa, realmente. Pode ser um ambiente para ela desafiador. Agora, Léo, como é que funciona? Quais são os tratamentos? Ele é direcionado, a gente citou aí, né? Você citou os critérios, então pode ser que para o Fábio vai ser um determinado tratamento, para a Wanda vai ser um outro tipo de tratamento. É bem por aí? Não, na verdade, existe um tratamento específico para borderline, que se chama terapia dialética comportamental, que eu vou chamar aqui de DBT, que é a sigla em inglês. DBT é a mesma coisa de terapia dialética comportamental. A DBT ela foi criada por Marsha Linehan, lá para meados de 1980. E diz ela na história dela que ela era borderline também. Foi uma pessoa que passou por múltiplas internações, uma pessoa com ideação suicida, uma paciente difícil, como a gente descreveu aqui. E ela, num dado momento, decidiu que ela iria sair desse inferno, como ela autodenominou esse sofrimento, né, esse inferno, e que iria
ajudar outras pessoas a saírem também depois que ela conseguisse sair, né, desse dito inferno que ela colocou. Então, ela estudou psicologia, ela se graduou em psicologia, ela fez pós-graduação e, inclusive, participou de grupos que são voltados para o estudo do suicídio, da suicidiologia, né? Existe até esse termo curioso para o estudo do suicídio. E Marsha Linehan fundou essa abordagem que une técnicas comportamentais com técnicas de aceitação e compromisso, né? Então é uma terapia diferente porque ela não fica batendo só na mudança. Porque isso faria com que esses pacientes recuassem. Porque seria o mesmo que dizer para eles que o seu jeito de existir, o seu jeito de ser é errado, você é errado, você precisa mudar. Isso eles já ouvem dos pais, dos amigos, dos colegas de trabalho, eles já ouvem de todo mundo, né? E eles recuam quando eles ouvem isso, porque muitas vezes eles não se percebem, como a gente falou, como tendo uma personalidade que é muitas vezes o centro do problema, né? Então, essa terapia ela é focada, primeiramente, na aceitação. Eu aceito que eu sou assim, mas isso não significa que eu não possa me desenvolver mais. E aí é uma reação dialética, porque eu preciso tomar muito cuidado. É como um ferreiro que vai forjar uma espada. Ele nem pode esquentar muito fogo para não derreter o metal, mas ele não pode esquentar muito pouco. Ele precisa que o metal fique maleável, mas não quente demais a ponto de derreter, né? Então eu trabalho a aceitação e a validação desse paciente que foi invalidado a vida inteira, com todo mundo chegando para ele, dizendo para ele que ele era errado, né? Dizendo para ele que engolisse o choro, dizendo para ele que a reação dele é exagerada. Eu trabalho com essa validação, mas eu trabalho também esticando a corda dele. Fulaninho, vamos lá? Existem outras maneiras de você reagir. Existem maneiras de você negociar. Existem maneiras de você se comunicar assertivamente para você chegar para o outro e dizer o que você precisa. Porque muitas vezes as pessoas não sabem comunicar o que elas necessitam, né? Então, essa terapia é focada em treino de habilidades. Treinar essa pessoa para que ela possa chegar para o outro, expressar suas emoções de maneira saudável, expressar suas necessidades de maneira saudável, sem que ela precise explodir, sem que ela precise fazer chantagem, sem que ela precise se desregular emocionalmente. Então, é um treino de habilidades, um treino de assertividade, um treino de tolerância a essa emoção intensa. A emoção vai vir. Eu aceito a emoção. E aí entra uma técnica chamada Mindfulness. Não sei se você já ouviu falar. O pessoal aí conhece Mindfulness? Que é uma espécie de meditação, que é também chamada de atenção plena. A atenção plena, ela foca no momento presente. Então eu vou desviar a atenção dos meus pensamentos, porque se eu estou sofrendo, Fábio, concorda comigo que é por dois motivos. Ou eu estou ruminando uma coisa que já aconteceu do passado, ou é porque eu estou antecipando alguma coisa que vai acontecer. Se eu estou sofrendo é porque uma dessas duas coisas eu estou fazendo. Ou estou ruminando, ou estou antecipando. Né? E aí o Mindfulness, ele prega a atenção plena. E aí ele diz que você tem que escolher uma âncora. Geralmente a âncora é a sua respiração. Então você vai parar, você vai focar na sua respiração. Você não precisa alterar o ritmo da sua respiração, mas você vai focar no processo respiratório e sempre que você perceber que o seu pensamento está desviando, você vai trazer ele de volta para a respiração. Então você senta no lugar tranquilo, fecha os olhos, pode ser numa cama, pode ser no sofá, e você... Léo, o que você está dizendo, essa pessoa que vai começar esse tratamento, ela pode fazer isso no longo do tratamento sozinha. Isso, ela vai ser treinada pelo terapeuta para fazer isso sozinha, em momentos que ela não está em terapia, para ela se autorregular, para aquele estado emocional dela, que está lá em cima,
para ele ir baixando, né? Para ela ir respirando ali e desfocando a cabeça daquele problema e daquele pensamento que ativa aquela emoção. Mas isso depois que eu iniciei o tratamento. Porque se a gente pega uma pessoa extremamente ansiosa, que tem essas dificuldades todas que nós citamos, quer dizer, que nós citamos, que você citou lá no início do nosso papo, não é mais difícil? Como é que eu vou chegar? Claro, profissional, né? Mas quem está ao redor, como é que consegue oferecer suporte? Se eu tenho, eu quero dizer o seguinte, se eu tenho uma irmã, se eu tenho um amigo, né, que sou próximo, como é que eu faço? Como é que funciona essa rede de apoio? Porque eu acho que também é importante nesse momento. Pronto, vamos chegar lá. Deixa eu terminar só essa questão do mindfulness para ficar claro. É o seguinte, o objetivo não é parar de pensar. Os pensamentos eles vão vir. Mas é sempre que eu perceber que eles estão vindo, eu tentar voltar o foco para minha respiração. Isso seria uma maneira formal de praticar o mindfulness. Mas tem a maneira informal também, Fábio, que seria o seguinte, é eu focar no que eu estou fazendo no momento presente. Por exemplo, eu estou comendo, mas muitas vezes eu estou comendo, estou pensando em outras coisas. Estou pensando na discussão, estou pensando no salário que não caiu, estou pensando em algum problema, e aí eu tentar me voltar para o que está acontecendo aqui agora, certo? Atenção no momento presente. Estou comendo, como é o sabor da comida, como é a textura da comida, como é o cheiro da comida. Isso seria uma técnica, a técnica da atenção plena. Então, recapitulando, o que é ensinado na DBT para o paciente border? Habilidades sociais, para negociar e saber se expressar com as pessoas, né? Assertividade, saber se comunicar de maneira não violenta, mas também sem ser passivo, nem ser agressivo, ser assertivo. Atenção plena, que é o mindfulness, que é para você focar no momento presente, né? E tentar se distrair dos pensamentos que ativam emoções, né? Então, a DBT ela é focada. E o quarto ponto seria, né, só para finalizar, a aceitação. Aceitação de que eu estou tendo aquela emoção e que eu tenho que deixar ela vir e ir embora assim como veio. O processo natural, né? E não ficar ruminando, não agir impulsivamente com base naquela emoção, né? Não é porque eu estou me sentindo assim que eu preciso agir assado, né? É um processo longo, é um processo demorado, é muito treino dentro do ambiente, um ambiente controlado de consultório para poder trazer isso para o externo, né? Para a vida prática da pessoa, para o dia a dia. Então, duas perguntas. Tem cura e quanto tempo? Então, não tem um tempo que você pode me dizer assim, não, com 3 meses a gente já vai ter um resultado X. Com um ano a gente vai ter um resultado Y. Não tem isso. Vai variar de pessoa para pessoa. Vai variar do grau, do nível, porque tem pessoas que têm borderline mais severo que outras, né? Depende do nível da pessoa, depende do engajamento. E pode ser necessário também, Fábio, que essas pessoas elas entrem com medicação, façam um acompanhamento psiquiátrico e entrem com medicação. E aí é que entra também a rede de apoio. Porque quando essa pessoa está fora do setting terapêutico, fora da terapia, a família vai fazer esse papel de, numa crise, levar para uma internação, numa crise, contatar o psicólogo, numa crise, não julgar, né? Porque é um processo de não julgamento, numa crise, acolher e tentar trazer a pessoa, fazer com que ela se autorregule. Então, esse vai ser o papel da rede de apoio, né? E aí, esse tratamento com medicações podem ser as medicações semelhantes às que são usadas no transtorno bipolar, estabilizante de humor, antidepressivo, e às vezes até antipsicótico, dependendo do grau da severidade do quadro que a pessoa estiver apresentando no momento. Tempo de tratamento vai depender desses fatores. Melhora é possível, principalmente com o passar dos anos.
Quando a pessoa ainda é um jovem adulto, quando ela descobre esse transtorno no início do tratamento, ela passa por uma fase de muita turbulência. Mas com o passar do tempo, com a aquisição de repertório, de habilidades que vão ser ensinadas em terapia, ela pode ter uma melhora muito grande e pode sim ter a gente não chama de cura, mas vamos dizer, uma remissão. Porque cura não tem, porque não é uma doença, não é uma coisa que a gente medica e acaba. Não é uma gripe, não é uma infecção, entende? Quando se trata de saúde mental, é tudo ainda muito teórico, né? Digamos assim, experimental. Você está falando aí, tipo, o nosso papo está chegando, você viu que passa rápido, Léo? A gente está chegando já na reta final do nosso papo aqui. E tudo isso que você falou, e eu já conversei com outros psicólogos, psiquiatras, enfim, né? E é uma conclusão que como a infância vai ditar a tua vida adulta. Isso. Quando você fala. Isso é assim, assustador, porque eu volto na minha infância e eu costumo dizer que aqui, nesse espaço aqui desse projeto, eu também eu me coloco, porque eu volto também lá na minha infância e vou relembrando situações. Você citou algumas aí que eu me identifiquei, como engole choro, não chora, não demonstra sentimento, e que isso, né, vai culminando e você vai crescendo, aí você vem na adolescência e vai para os seus primeiros contatos, os seus primeiros relacionamentos, joga para a fase adulta, para o seu trabalho. É uma turbulência de emoções e cada critério que você foi citando, você vai quer dizer, você pode desencadear aí alguma desses transtornos que a gente citou aqui. Isso. E aí, se eu não tenho um modelo de parentalidade, se eu não tenho uma família que me ensina a lidar com essas emoções, por exemplo, com a raiva, como é que eu vou expressar a raiva lá na frente? Talvez de forma explosiva, de forma agressiva, de forma violenta, porque eu não fui ensinado a tolerar a frustração, eu não fui ensinado a lidar com a minha raiva. Então, quando eu me frustrar lá na frente, na minha vida adulta, a minha raiva ela vai sair dessa forma, de uma forma explosiva, né? Por isso que é importante, os nossos pais são os nossos modelos. É eles que nos dão recurso para administrar nossas emoções. Então, se eu não sei como administrar minha tristeza na infância, se eu não tenho um pai para chegar para mim, para dizer que está tudo bem, que vai passar, que não é assim, que não precisa disso tudo, que vai lá, pede desculpa, vai lá, resolve, né? Vem cá, vamos fazer o certo, errou, tudo bem, vamos consertar. Se eu não tenho alguém que chega para fazer isso, na minha vida adulta, como é que eu vou saber pedir ajuda? Como é que eu vou saber me expressar emocionalmente? Como é que eu vou saber me relacionar com as pessoas? Eu não tenho essas habilidades. Eu não desenvolvi, eu não aprendi. Pelo Mas quando você contrário, fala, né? mas Léo, quando você fala aí, você viu que eu peguei Léo para mim, né? Eu só estou falando Léo, Pode, estou falando pode Leandro. ficar à vontade. Então, quando você está falando isso, né, desse exemplo, né, que eu vou receber, mas às vezes, eu acredito que hoje, aí eu também quero a sua opinião, hoje com o avanço da tecnologia, da própria internet, você buscar informação, né, informação séria, né, qualificada, não estou falando de qualquer coisa aí, né, dessas fakes, né, que aparecem por aí, esses fakes que vão aparecendo por aí, se é que você e vocês que estão aqui me entendem. O que eu estou dizendo é, no caso da minha mãe é da década, foi, né, que ela não está mais aqui, tem outro plano, da década de 40, né? Ela acabou reproduzindo, hoje, por exemplo, eu tenho essa percepção
que se eu for pai, eu não vou passar, claro, os valores eu não vou mudar, não. Os valores que ela deu, me passou, estou aqui. Mas em relação a sentimento, às emoções, eu não vou querer repetir, porque entra muito dentro disso aí. Hoje a gente consegue entender quando você fala dessa criança que foi reprimida, que foi sufocada, ela provavelmente na adolescência e na fase adulta vai desenvolver ou vai ficar de alguma coisa aí. Um desses perfeitamente. né? E aí, como é que é esse que eu acho que é o grande eixo e gancho para esse indivíduo não entrar dentro de um borderline, de uma depressão. E aí é isso que fica martelando, e quando você estava conversando aqui, eu fiquei pensando, como é que faz? Como é que essa pessoa ela vai se conscientizar que ela precisa buscar ajuda? E como é que eu, próximo, você falou lá durante o tratamento, mas como é que eu faço para chegar nessa pessoa para esclarecer isso, para tentar ajudá-la? Porque ainda tem isso também, né? A pessoa não ter a consciência do que ela está fazendo. Nós falamos isso lá no início. Isso. Aí a gente está tocando num ponto difícil, porque essas pessoas, elas têm dificuldade de procurar tratamento, porque geralmente elas não acham que elas tenham um problema, porque é a forma como elas são, né, é a personalidade delas, e elas não enxergam que aquela maneira de agir, de ser, está gerando os problemas. Para elas, o problema é o outro que criticou, o problema é o outro que ofendeu, não é a minha reação que foi desproporcional. Não me invalide de novo, né? Não venha me dizer que eu reagi de forma desproporcional. Para essa pessoa, é uma dificuldade. Agora sim, ela vai ter prejuízos. Ela vai ter prejuízos nas relações interpessoais. E nesse momento, as pessoas próximas vão sugerir, né? Fulano, vai no psicólogo, vai no profissional. Eu não posso te ajudar com isso. Talvez eu não seja a melhor pessoa para conduzir, para te acolher. Talvez eu não tenha o que você precisa, né? Mas procura um profissional que de repente ele consegue te ajudar, ele consegue te ouvir de uma forma que eu não consigo, né? Porque é difícil pro border ele se abrir com alguém conhecido, porque ele tem muito esse medo do julgamento, né? Ele tem muito esse medo do julgamento. Então, é importante direcionar para uma ajuda especializada. E aí é que os pais entram, aí é que os amigos entram. E justamente eles vão se sensibilizar mais para isso quando a vida deles estiverem mais tumultuadas, né? É quando acaba o namoro, é quando perde o emprego, é quando vai para uma internação por uma tentativa de suicídio, é quando vai para uma internação por uma automutilação. Aí é que a coisa começa a ficar mais séria, que começa a receber mais atenção das pessoas que estão ao redor, que começam a se mobilizar, preocupadas, né? E aí é que a coisa começa a ser levada a sério. Geralmente geralmente só assim é que eles se preocupam o suficiente para conseguir chegar a pedir ajuda, porque eles têm essa dificuldade, viu? É muito difícil. O border ele chega no consultório, Fábio, só para a gente finalizar, se queixando, por exemplo, do relacionamento. Mas a culpa é do cara, é do parceiro, não é dele. Muitas vezes ele não enxerga que a reação, que o que ele está fazendo, o comportamento dele, as reações são desproporcionais, o comportamento, a chantagem, acontece uma chantagem ali por trás, acontece uma provocação ali por parte dele. Ele não enxerga, para ele é o parceiro que foi negligente, para ele o parceiro se chateou e a culpa é dele, ele é um escroto, ele é isso, ele é aquilo, e é difícil para eles se conscientizarem. Por isso que a DBT, ele pega muito nisso. Aceitação, compromisso. Aceitação, vamos aceitar, vamos entender, né? Vamos pegar o teu problema, vamos sem julgar. Por que você se sentiu assim nessa situação? O que está acontecendo, né? Vamos recapitular essa situação, me conta, para que eu possa entender o
que você sentiu, né? Porque senão, se eu for apontar que aquela pessoa precisa mudar daquele comportamento, se eu for objetivo dessa forma, aquela pessoa ela recua da terapia, né? O border recua. Léo, como é que anda os avanços, os avanços eu digo, dentro da categoria, né? A medicina, o psicólogo, o neuropsicólogo, como é que tá esses avanços, como é que andam os avanços, né? Andam os avanços em torno desse transtorno? Ainda Você não pode temos dizer muitos avanços. sobre o que está acontecendo? A terapia dialética comportamental em si, ela já é um grande avanço, porque ela foi criada especificamente por Marsha Linehan para borderline, especificamente. Então, isso por si só já foi um grande avanço. Ela trata, sim, outros transtornos, mas ela é específica para borderline. E aí também as medicações. A gente, infelizmente, ainda não tem nenhuma novidade, nenhuma abordagem que seja mais eficaz do que o que a gente já tem. A gente ainda esbarra nessas barreiras, infelizmente. Você sabe como a saúde mental ficou muito em questão, falou-se muito durante a pandemia, né? Eu acho que o que vivemos, né, nesse passado recente, assim, mostrou a importância da saúde mental. É uma questão mesmo de saúde pública, mas no público, no hospital público, é mais difícil buscar esse tipo de tratamento, não é, Léo? É, é mais difícil. Infelizmente, a saúde mental, no geral, o acesso à população, pelo sistema público, ainda é muito precário, infelizmente. Infelizmente. Você falou a verdade aí, viu, meu amigo? E eu, caramba, bicho, tocou num ponto que realmente daria uma outra conversa só sobre isso, sobre essa precarização do acesso mental na saúde pública. Porque pense, não é nada perto do que a gente precisa de fato, sabe? Desse acompanhamento mais humanizado, de um acompanhamento mais ali personalizado. A gente tem, mas falta muito ainda a progredir, sabe? Principalmente no que se diz respeito à psicoterapia. A gente sabe que 30 minutos de consulta não dá para abarcar a necessidade de um paciente. E muito menos os psiquiatras que muitas vezes, não estou julgando, mas tem alguns que não olham nem na cara do paciente. Né? Eles escrevem aqui a receita, pega e vai para casa, acabou-se. Próximo. Né? Então a gente ainda tem muito o que evoluir nesse sentido. Só que existem psicólogos que atendem por valor social. Esses psicólogos, inclusive, tenho colegas, inclusive também faço atendimentos para certas pessoas. E aí há valor social, né? Que é um valor mais acessível para pessoas justamente que não têm esse acesso, né? Pessoas justamente que são de uma renda menor. Então, tem profissionais que trabalham nessa modalidade, sim, para possibilitar a esse acesso mais ampliado para essas pessoas, sabe? Tem profissionais que trabalham nessa modalidade. É uma opção. Né? Léo, Cobrando. Oi. para poder. Eu queria te fazer só mais uma perguntinha para poder fechar, que eu me lembrei aqui. Quando Claro. você falou do uso de medicamentos, né? Eu fiquei com medo. E aí que vem a minha pergunta. Isso não pode gerar dependência? Se for usado da maneira correta, como foi prescrito, não. Mas temos medicamentos que podem gerar dependência, que tem uma susceptibilidade maior à dependência, que são os tarja-pretas, né? Que é o clonazepam, é uma ritalina, que se usado de forma abusiva pode gerar dependência. Mas esses medicamentos que foram citados para o tratamento de borderline e bipolaridade, por exemplo, eles não geram dependência. Eles são receita branca. Dependendo
dependência, risco mínimo de gerar dependência. Não é uma substância que vai gerar esse tipo de problema, sabe? Tá certo. Meu querido, eu queria te agradecer. A hora passou, tivemos aquele probleminha no início, mas que fizemos o nosso papo acontecer, então é o que importa. Eu queria te É agradecer verdade. muito, não é verdade? Então, muito obrigado. Você aceitou de pronto conversar comigo. Eu te acompanho, né? A gente segue aí nas redes. Que você volte aqui outras vezes, porque eu acho que. Eu sempre falo isso aqui, Léo. Uma palavra, ela transforma, ela modifica, ela te coloca para rever conceitos. E a gente nunca sabe como é que vai chegar, né? Esse nosso papo, ele vai ficar gravado aqui, nessa rede, mas eu também vou compartilhar em todas as outras. Então, a gente nunca sabe em quem a gente vai chegar. Mas o nosso recado foi dado. Eu acho que é isso que importa. Então, muitíssimo Fábio, obrigado. também agradeço demais o espaço, viu, a oportunidade de vir aqui para falar sobre saúde mental, né? Disseminar esse conhecimento para as pessoas, espero que cheguem a muitas pessoas, né? E me disponibilizo caso surjam outras oportunidades para vir aqui para a gente debater outros temas, né? Estou aí à disposição, pode contar comigo, beleza, meu amigo? Muito obrigado. A Maria disse que Maria Lua, acho que é isso, que adorou o nosso papo. Então, muitíssimo obrigado. Se deve-se, Maria, ao Léo, que esclareceu aqui esse assunto, esse tema, de uma forma simples, objetiva, que a gente entende. Ele não falou difícil aqui, não usou linguagem de médico, né? Então, muitíssimo obrigado. Que a gente se encontre, que a gente vai se encontrar em breve. Já já eu te chamo. Pode deixar, Léo. Muito Valeu, meu obrigado. amigo, Boa muito noite. obrigado. Obrigado a todos que acompanharam. E é isso, forte abraço aí, viu, meu amigo? Valeu. Obrigado. Tchau, meu querido. Tchau, Boa noite a tchau. todos. Boa Tchau. noite.